boa tarde. Deixa eu fixar o post aqui. Se dá certo. Vai dar. Acho que tá fixo. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje vai ser um bate-papo meu e do Dr. Renato. Eu sou advogada em São Paulo. Ele é advogado no Rio de Janeiro e nós vamos conversar sobre essa profissão, sobre os processos, sobre o que acontece no dia a dia da advocacia. Pessoal que tá dando boa tarde, olá, boa tarde a todos, obrigada, sejam muito bem-vindos. Eu sou advogada, acho que vocês já conhecem um pouquinho aí do meu perfil, né? Eu sou advogada especialista em odontologia. E o Dr. Renato é advogado especialista em direito médico. E ele trabalha no Rio de Janeiro. Eu trabalho aqui em São Paulo. E eu vou mandar o convitinho aqui para ele entrar. Pede aí para participar, Renato. Pede para participar que ele já tá aí. Eu já te coloco. Manda para mim um convitinho para você participar, para você entrar e eu já te coloco. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre os processos de paciente, sobre ainda na advocacia aí, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tem muito franqueado abrindo clínica, né? Em São Paulo e no Rio de Janeiro. E eu acho muito importante essa conversa, né? De dois advogados. O doutor Renato está entrando aí. Vamos esperar um pouquinho a conexão dele. Tá me ouvindo, Renato? Oi, boa noite, doutora Cláudia. Eu não Que consigo te ver. satisfação. Eu não consigo te ver. Não sei se a sua câmera tá viradinha. Olá, Marcelo. Tá dando um olazinho. Olá a todos. Boa tarde a todos aí que vieram nos prestigiar. Agora Agora sim. sim. Meu ilustre colega, Dr. Renato Schmidt, gente boa, da melhor qualidade, simpaticíssimo, como eu estava falando antes, né, dele entrar, advogado, atuante no Rio de Janeiro. Ele é especialista em direito médico, especialista em direito do consumidor e é uma pessoa aí do meu coração, né, doutor? Então a gente vai bater um papo hoje bem descontraído aqui sobre advocacia. Vamos dar um pouquinho de risada, né, doutor? Poxa, isso é bom. É muito Satisfação aí, aceitei seu convite, assim, nossa, com muita alegria. É um prazer dividir o espaço, a gente trocar ideia, é sempre muito produtivo. É sempre bom trocar ideias contigo, um excelente colega, um ser humano generoso, parceira, uma profissional competente. E assim, o que é verdade para ser dito, né? Não é puxar saquismo, você sabe que eu falo de coração. E espero que todos curtam aí, que seja um momento muito agradável para a gente aí, né? Aliviar um pouquinho esse nosso cotidiano que é tão duro aí na militância da advocacia, né, Cláudia? A gente precisa de momentos como esse. é verdade. Hoje o dia foi difícil, mas eu já dei um pouco de risada aqui, viu, Renato? Porque é cada uma que acontece, né? É cada uma. Hoje tá um frio aqui em São Paulo, um frio congelante. Não consegui nem sair do escritório, uma chuva. Aí tá chovendo no Rio também? Nossa, imagino que realmente deve estar muito frio, porque aqui no Rio, com 17 graus, o carioca já está desesperado, né? E aqui também está chovendo. Se chegar aqui a menos de 15 graus, é estado de calamidade pública. É verdade. O paulista tá mais acostumado, né? São Paulo é terra da garoa, né? A gente já tá um pouco acostumado com esse clima. Mas aí no Rio, acho que o pessoal nem muito agasalho não tem, né, doutor? É verdade.
Tem até aquele refrão da música. Carioca não gosta de dias nublados, né? Você sabe que eu estudei em Mogi das Cruzes, né? Eu estudei numa cidade, não sei aí quem está entrando, se é paulista, se conhece aqui a região. Eu estudei em Mogi das Cruzes, uma dureza, doutor, precisa ver. E a universidade lá era muito boa, só que era 1 hora da minha casa, né? Todos os dias eu ia e voltava. Eu trabalhava já, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, numa multinacional que me deu, assim, bastante ganja mesmo, né? Das questões operacionais de uma empresa. Comecei bem ali no básico do básico, né? E daí fui passando. Eu trabalhei muito com recursos humanos, que também me deu muita base para trabalhista, né? Para o direito trabalhista, que ali no departamento pessoal é que a gente aprende, né? Aprendi a fazer cálculos, aprendi toda essa questão trabalhista. E aí quando fui fazer faculdade, eu prestei em Mogi. E Mogi é mais frio ainda do que São Paulo. E aí eu falava assim, gente, vamos Flamengo. Aê! Flamenguista, doutor? Com certeza, né? A Carioca da Gema é uma flamenguista. Tem que ser, Não tem né? como escapar a regra. E aí foram 5 anos passando frio lá em Mogi das Cruzes, mas foi uma época boa de faculdade, foi uma época bem, bem gostosa. O senhor fez faculdade aonde, doutor? Eu fiz na Uniswan, aqui do Rio, e pós-graduação fiz no curso de São Paulo, né? No Direito Médico da Saúde. E agora esse grato prazer aí de participar dessa turma maravilhosa, né? Do MBA. Não vou dar canja aqui, não vou falar o nome do curso, né? Porque eles também não vão dar desconto na mensalidade. Só se a gente tiver desconto, né, doutor? Ah, certo, com certeza. Oi, Vanderlei, tudo bem? Sendo aqui pro Vanderlei. Nossos colegas aí certamente estão nos prestigiando. Eu sei que tem uma turma aí ciumenta, tem uma É. turma ciumenta dessa, Ai, gente, que tem vão querer doutor fazer. Renato para todo mundo. Ele vai fazer live com todo mundo que pedir, né, doutor Renato? Imagina, quem vai ser muito solicitado e com certeza é a doutora Cláudia. Sempre muito participativa nas aulas, sempre trazendo muitos casos, sempre muito pertinente essa matéria. Estão sendo muito produtivos aí, graças à sua colaboração também, das colegas e dos colegas, né? É uma turma muito heterogênea, são pessoas experimentadas que já trabalham ou na área da saúde ou na área do direito. Olha, eu estou achando assim muito proveitoso, sabe? Acrescentando muito mesmo no lado profissional, nas reflexões, e proporciona esse lado humano maravilhoso que é conhecer pessoas e profissionais maravilhosos aí, como a doutora Mas você Cláudia. sabe que você está E falando os da área da colegas. saúde, né? Eu trabalho há 16 anos já, né, com dentista. E minha vida é atender dentista, né, doutor? É com eles que eu falo o dia todo. E essa troca com o pessoal da área da saúde é muito rica. Eu gosto muito, assim, eu gosto muito de trabalhar com eles, porque eles estão na linha de frente, eles estão cuidando do paciente, a gente aprende demais. E né, nesse MBA, né, para quem entrou agora aí que a gente está conversando, que é direito, compliance em direito da saúde. E esse curso Compliance em Direito da Saúde, ele é muito importante porque ele ensina o profissional da área da saúde a se resguardar, né? Ter documentação para se resguardar. Adriele, te amo, Adriele. Você que é uma maravilhosa, uma diva. E meus clientes aí, doutor, eu não tenho clientes, eu tenho fãs e eu sou fãs deles. E Isso é eles muito é que bom. eles estão ali na linha de frente com o paciente, né? E eles precisam do respaldo jurídico também, né, doutor? Eu sei que o senhor trabalha mais com o paciente do que com o profissional, né? E eu acho que essa troca da gente aqui é importante. Quais são as principais queixas, assim, dos pacientes, doutor, com o senhor? A Marcela. É isso, é isso mesmo. Olha, não é assim uma crítica direta, tá? Aos médicos, enfim.
mas eu vejo muita dificuldade, até para a gente também trabalhar com relação aos laudos médicos. Inclusive, eu já na época, até comentei contigo outro dia, né? Que eu fui estagiário do plantão judiciário da Falou. Defensoria Pública. E lá nós tínhamos muitas demandas da área de saúde, de internações, tratamentos, tanto quanto a saúde pública, quanto a suplementar. E nós tínhamos lá, no plantão judiciário, um médico do Natijus, que a função dele era complementar os laudos médicos para que a gente pudesse dar entrada nas ações, ajuizar as ações. Embasar, né? Embasar as ações judiciais. Justamente. E a função do médico era complementar aqueles laudos que vinham deficientes, porque existe até uma resolução do Conselho Federal de Medicina, se não me engano, é a 1658, que fala justamente como deve ser feito esse laudo médico. Além, né, de ser claro, a letra bem legível, constar a assinatura e o CRM do médico, também tem que constar ali o diagnóstico, prognóstico, terapêutica, enfim, é uma série de informações que sem as quais fica difícil a gente até explicar, às vezes, para o paciente entender. Eu acho que isso é fundamental. O laudo médico, ele bem feito, isso Com ajuda clareza, muito. né? Tanto... Informações claras, né? Concisas. O senhor sabe que é Perfeito. interessante, doutor, que você está falando disso? Porque na odontologia, os odontólogos, eles são vedados de dar laudo. Quando aparece um paciente, por exemplo, né? Até fica uma dica aqui na live, vai ficar gravada, é importante isso. Então, por exemplo, aparece um paciente na clínica de um cliente meu. Ah, eu estou precisando de um laudo, porque o paciente fala que o outro dentista errou, né, nos procedimentos, e eu preciso de um laudo para processar esse profissional. O dentista, ele está impedido de laudar pelo Conselho Regional de Odontologia, ele não pode emitir laudo. O que ele pode fazer é fazer um check-up ali, um exame clínico na boca do paciente e emitir um planejamento. Olha, então, esse paciente precisa desse tratamento. Mas ele não pode laudar erro de outro profissional. E às vezes, muitas vezes, os pacientes não entendem isso. Eles acham que o dentista não está querendo ajudar, que o dentista está se negando, ou até eles falam muito de corporativismo. Ah, é porque um dentista ajuda o outro dentista. É claro que a gente, como colega, né, doutor, eu jamais criticaria um erro de um colega meu. Mas, assim, não é uma questão do dentista ser corporativista. É uma questão que o dentista não pode laudar. E aí as clínicas me ligam e falam, doutor, o que que eu faço? Porque o paciente está aqui e está falando para mim que ele só fecha o contrato comigo, só aprova o orçamento se eu fizer o laudo. E aí eu falo, não, você não pode fazer o laudo, né? Você não pode, você está impedido pelo Conselho de Ética Odontológica a fazer laudo. O que você tem que fazer é um planejamento de tudo que o paciente precisa fazer na boca. Então, por exemplo, ele fez um implante no outro profissional e ele perdeu esse implante. Então, você põe lá que ele precisa fazer o implante do canino, do canino superior, dente 23. Mas nunca fale que ele perdeu por culpa do outro, entende, doutor? Essa acho que é a diferença entre os médicos e os dentistas, porque os médicos, pelo que o senhor está falando, podem emitir o laudo de erro do outro profissional, alguma coisa assim, e os dentistas não podem. Os dentistas estão Perfeito. impedidos. E não é uma má vontade nem nada disso. Na verdade, é o Código de Ética Odontológica mesmo que veda. E é muito comum os pacientes pedirem laudo para os dentistas, e os dentistas não podem realmente dar. Qual que é outra, assim, é muito boa essa troca, doutora, assim, como o senhor é advogado dos pacientes e eu sou advogada das clínicas, eu acho bom a gente falar, sabe, dos dois lados, assim, a principal queixa são os laudos, e a próxima queixa, assim, quando o paciente chega para processar, o que ele fala para o senhor?
A Lucilene falando que eu sou show. Minha cliente também, doutor, não falei? Meus clientes Que lindos. bom. Essa Lucilene, Muito, muito ela é presente. show. Que qualquer dia eu vou fazer uma live é com ela, que ela não me escapa. Desculpa, doutor, cortei o senhor. Ah, Pode. imagina. Eu vou até usar aqui as palavras de uma colega. Ela diz assim que nós, advogados, nós somos, né, entre aspas, o primeiro juiz da demanda. E justamente quando o paciente chega aqui, né, no caso, o nosso cliente, chega ao escritório. Doutor, eu fui vítima de um erro médico. Uhum. A gente tem que levantar as orelhas, espera lá, vamos analisar isso para ver, me conta, vamos analisar os documentos, principalmente o prontuário médico, que é fundamental, né, estar dando Prontuário, todas né? as informações para a gente poder analisar. E a gente tem que realmente ser criterioso. Exige realmente da gente se debruçar, né, num estudo, se aprofundar, para evitar aventuras jurídicas É. também, né? O senhor sabe que E quando o advogado ele liga, assim, geralmente o advogado, hoje mesmo eu tive uma situação dessa que o senhor falou de prontuário. Quando o advogado entra em contato com a clínica, que são os meus clientes, né? Olha, o paciente está querendo cópia do prontuário. O que eu falo, assim, qual que é... Eu, como advogada de clínica, né, doutora, eu não atendo pacientes, eu atendo só clínicas. Eu falo assim, olha, se ah, ele tá querendo prontuário para levar num advogado, é porque ele vai te processar. Então, já tenta aí um contato com esse advogado, me passa o contato do advogado, advogado com advogado se conversam, a gente entende a queixa do paciente e às vezes, como o senhor disse, né, o advogado do paciente é o primeiro juiz. Às vezes a gente já consegue firmar um acordo ali de fazer um tratamento, às vezes um tratamento gratuito, alguma coisa, uma indenização. Às vezes a gente até paga uma certa verba honorária para o advogado, que afinal de contas trabalhou, né? Sempre dentro da ética, nada por fora, mas envolvendo ali, porque se o paciente está pedindo prontuário é porque ele vai processar, né, doutor? a intenção já indica que ele está orientado já pelo advogado. Normalmente, a primeira coisa que a gente pede é a documentação. E o prontuário é a melhor fonte, né, dessas informações para a gente justamente avaliar se foram obedecidos ali todos os protocolos de atendimento, dos procedimentos daquele paciente, se houve alguma negligência, alguma imprudência ou até mesmo uma imperícia, né? E uma diferença também, doutora Cláudia, com relação aos odontos e os médicos, né? A obrigação do médico, ela é de meio, enquanto que a obrigação do odonto, ela já é de É resultado, de né? resultado, é. Essa é a minha dificuldade, doutor. Essa é a minha maior Eu dificuldade, acho. porque só explicar um pouquinho aí para quem entrou o que é a obrigação de meio Uhum. resultado. O doutor Renato, Sim. ele tocou num ponto aí muito interessante. As pessoas falam assim, nossa, você trabalha para dentista? Ah, eu trabalho para médico. Eu falei, então, minha profissão é mais difícil que a tua. Por quê? O dentista, ele tem obrigação de entregar o que ele prometeu. O médico não tem. O médico, salvo cirurgias plásticas, né, doutor, que não sejam com fim reparador, que aí também, se for reparador, ele não tem obrigação de entregar o resultado, mas na cirurgia plástica ele tem. O dentista tem obrigação de entregar o que ele prometeu. Então, o meu trabalho acaba sendo complicado. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem que provar qual intercorrência que aconteceu ali no procedimento. Por isso, eu sempre falo, é importante o registro no prontuário. Eu, graças a Deus, doutor, eu trabalho para profissionais maravilhosos. Tem vários aí, né? Doutora Melissa, doutora Lívia Temer, doutora Flávia, que entrou minha cliente há muitos anos. E são profissionais maravilhosos, assim, maravilhosos. Mas eles, muitas vezes, eles têm clínicas, né? E tem outros profissionais ali envolvidos na questão. E não é nenhuma questão de erro, não é nenhuma imperícia, é uma questão do paciente. Muitas vezes
O exame clínico ali, o exame de imagem, ele não te dá todas as informações que você precisa e você não consegue. Você tem que fazer uma mudança de planejamento. E aí que é importante documentar essa mudança de planejamento, lançar o registro para que não seja alegado uma imperícia depois, né, doutor? Perfeito, perfeito, doutora Cláudia. É. É esse O doutor mesmo. trabalhou muito tempo na defensoria, doutor Renato? Praticamente 2 anos e acontecia muito, assim, muitas coisas inusitadas, né? A demanda era muito grande por ser plantão judiciário e já naquela época eu percebi que não só as pessoas realmente carentes, hipossuficientes, mas até pessoas que tinham uma condição de pagar, né, um advogado particular, mas procuravam também a defensoria no plantão. Então era sempre muito tumultuado, muito cheio, Aquela confusão, né? uma correria. E a gente procurava O sempre povo atender da traz melhor os forma bebês, possível. os filhos, todo mundo para passear, não é assim, doutor? Se bobear, leva o cachorro, o Isso. gato, e aí vira aquela coisa, né? A gente se esforçava para acolher, né? Primeiro, o lado humano, tentar acolher, era o que a orientação dos defensores, né? Para a gente fazer o melhor, mas tentar acolher. E teve uma ocorrência que eu não esqueço. Uma senhora que tinha um problema de diabetes e precisava refrigerar, deixar refrigerado, insulina para aplicação. E ela não tinha realmente condições de pagar a conta, da empresa aqui no Rio, é a Light, né? E ficou devendo, e depois negociou e ficou inadimplente. Ela chegou lá e o pedido dela para mim foi o seguinte: como você consegue ligar porque eu preciso refrigerar, eu tomo insulina? Aí eu falei, senhora, com maior calma, me explicando, mas a senhora fez a negociação, não conseguiu pagar, o serviço é pago, o serviço não é gratuito. Como que não tem uma ordem judicial para eles fornecerem o serviço gratuitamente? Cláudia, mas ela me xingou em alto e bom som, de tudo quanto é nome. Parou aquele plantão judicial e Isso ela acontece despraguejou. muito. Tomara que você no futuro fique diabético. E, nossa, mas assim, impropérios, despropérios. Eu não consegui esquecer, mas eu fiquei rindo. Porque Na a gente vai hora, fazer o quê, né? É igual, olha, igual paciente, gente. Eu tenho cada caso, assim, de paciente ó, o Marcos entrando aí, que faz uns escândalos na clínica, na recepção da clínica. E aí você não sabe nem o que ele quer. Porque a pessoa chega gritando, grita, 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 e aí vai embora gritando. E você não entende o que a pessoa quer, né? O que a pessoa foi fazer lá, afinal de contas, né? E eu sempre pergunto assim, né? Quando eu ligo para a pessoa, que às vezes a pessoa pede para o advogado intervir, né? Ligar diretamente para o paciente. Eu nunca falo que eu sou advogada num primeiro momento para o paciente, eu falo que eu sou da área administrativa. Não estou mentindo, porque afinal de contas eu sou realmente da área administrativa, não sou do corpo clínico, né? Como eu sei bastante de odonto, eu, né, muitos anos, 16 anos trabalhando com odontologia, doutor, eu já sei ver tomografia panorâmica, periapical, analisar exame de sangue, ver se o paciente está liberado para implante, eu consigo, assim. Muitos anos já, né? Os peritos acabam ensinando a gente. E aí eu começo a conversar com o paciente, daí ele reclame, 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 reclame. Aí eu falo, tá, mas assim, o que que você quer? Ele não sabe o que ele quer reclamar. Né? Mas o que o dentista fez para você? Não, então, é porque ele é isso, ele é aquilo, nananana. Mas então, o que o senhor quer? Assim, o que eu sempre falo assim, o que o dentista fazendo para o senhor ou a senhora vão se acalmar, vão ficar felizes. O paciente não quer saber, ele quer briga. E assim, doutor, hoje eu pus até uma caixinha de perguntas essa semana e achei muito interessante, porque veio muita coisa de dano moral. As pessoas perguntam, as pessoas acham hoje que tudo é dano moral e não é, né? Tem muita coisa, obviamente, que
mancha moral do indivíduo, né? Se um dentista, eu sempre falo, os periodontistas, eles têm que ter muito jogo de cintura, assim, né? Que o pério não pode chegar, por exemplo, do paciente e falar assim, nossa, você é um porco, né? Você não pode falar um negócio desse. Você fala, olha, o senhor tem que higienizar melhor, porque a doença periodontal, ela não tem cura, ela tem controle. Se o senhor não higienizar a senhora, não passar fio dental, vai voltar, né? E isso daria um dano moral. O Vanderlei sabe do que eu tô falando. Deu uma risadinha aí, porque ele sabe do que eu tô falando. Mas se o paciente voltar dali 3 meses cheio de tártaro de novo, você vai falar de novo com toda a calma, né? Questão de cirurgia. Às vezes o paciente faz a cirurgia e volta depois de 10 dias, doutor, e não escovou o dente durante 10 dias porque entendeu que ele não pode mexer no lugar dos pontos. Óbvio que vai infeccionar tudo. Aí quem tem culpa é quem? O meu cliente dentista que trabalhou lá a semana inteira e não estava na casa do paciente para lavar a boca do paciente. Mas ele também não pode xingar, fazer, né? Porque vai dar dano moral. Agora, um atraso de consulta, doutor. Um atraso de consulta, uma remarcação, porque o dentista não está passando bem, ou alguma coisa, um problema na família. O senhor acha que isso vai dar um dano moral para o paciente? Não, né? E eles pedem. Claro que não. E eles pedem. Eu nunca vi o povo cobra dobrado que o cliente toma jeito. É verdade, Marcos. Ó, gostei de você. Ou o Vanderlei falando, já pensou se chamar? Não faça isso, hein, Vanderlei? Não te aconselho a fazer isso. O paciente agora tudo eles querem dano moral. E assim, todas as ações que eu pego, doutor, não tem uma pessoa, uma velhinha que não ia num casamento com a prótese que não foi entregue na data, por exemplo. A prótese tinha que ser entregue na terça-feira. Aí não entregou na terça, ela tinha um casamento na quarta, entendeu? Eu não tenho mais vida social depois dessa pandemia, mas os pacientes têm, viu? Porque todos os pacientes, assim, que caiu a jaqueta, o pivô, que eles falam assim, né? Jaqueta, pivô, não fala prótese sobre implante, é o pivô, a jaqueta. Caiu no dia que eu ia pro casamento, no dia que eu ia no aniversário da minha neta. E assim, tá difícil, viu? Tá difícil. Você já teve situação dessa também, que o paciente queria dano moral por essas coisas? Sim. Infelizmente é um instituto que está banalizado mesmo. É. E eu costumo dar uma puxada de orelha, porque a primeira coisa que eu falo para o cliente, você veio até mim para resolver o problema, ou você veio atrás de ganhar uma grana? Porque não é a minha linha de trabalho, não é essa, tá? Eu acolho aqui o meu cliente para resolver o problema. É claro, se houve de fato, a gente constatar que houve uma violação aos seus direitos de personalidade, até explico algumas coisas que mesmo como leigo, os clientes hoje eles estão, né? O doutor Google ajuda muito, né? Ajuda muito, eles são muito, eles sabem muito, muito. As pessoas sabem muito, né? Muito acesso à informação. De um lado isso é bom, por outro, a gente acaba tendo que explicar o que a gente leva anos aí de estudo, você tem que explicar em alguns minutos. Né? Alguns institutos jurídicos para o cliente, você praticamente discutem direito com a gente. Hoje eu tive uma dentista, doutor. Ela é dentista e ela discutiu denunciação à lide comigo, assim, mas de igual para igual. Você denunciou a lide? Eu falei, olha, eu não denuncio. Aí eu já até falei, nossa, né? Para quem entrou agora, denunciação à lide, assim, você é processado pelo paciente e aí você chama para o processo ou o laboratório, ou, por exemplo, foi uma questão de interdição da clínica, não entregou, o tratamento. Aí você chama o locador do prédio, você chama para o processo alguém que tem um contrato com você e não cumpriu. E ela discutiu assim, ó, denunciação à lide de igual para igual comigo, e eu adorei. Porque quanto mais o cliente sabe, mais ele sabe que a gente está fazendo o trabalho da gente corretamente. O ruim são as pessoas ignorantes, que não entendem nada, e aí fica muito complicado, né, para conseguir explicar, assim. Mas o doutor Google tá aí para tirar todas as dúvidas, né, doutor? Quiser uma segunda opinião, tá no doutor Yahoo.
Mas é complicado, assim, a gente explicar certas coisas, a gente acaba gastando um tempo que às vezes é até desnecessário, né? Mas voltando a essa questão do dano moral, me veio agora aqui a memória um fato que no Rio de Janeiro os juízes, as decisões são muito mais complacentes com relação ao dano moral do que em São Paulo. Muito mais. A generosidade aí no Tribunal de Justiça de São Paulo, Tá inclusive eu difícil. estou pensando até sair aqui do Rio e vou para São Paulo. Tá difícil. Porque Isso que você falou é verdade mesmo. Tá difícil. é fato, é fato. E acaba sendo até uma forma de não atingir um dos objetivos, que é desestimular, né, aquela prática de violação dos direitos do consumidor ou dos direitos constitucionais. Eu acho que isso tem que ser aquele princípio da razoabilidade, isso tem que ser talvez mais uniformizado, né? Eu vejo alguns processos assim, que aqui no Rio de Janeiro, que é praticamente no juizado especial, tabelado. Eu acho assim, horrível. 3.000, 4.500, mais ou menos nesse patamar. Aí eu pego uma decisão, um processo semelhante, Tribunal de Justiça de São Paulo, R$ 10.000 de dano moral. Eu falei, eu vou para São Paulo. Não, tá, assim, Desproporcional. o que eu sempre falo para o cliente é assim, em tratamento odontológico, como a gente discutiu no começo, né, que é obrigação de resultado, então prometeu, olha, os seus dentes não estão bons, eu vou extrair, vou colocar aí um protocolo, né, um implante, um protocolo, uma prótese, tem que obedecer, tem que resolver o problema do paciente. E o dano moral é aquele dano moral presumido, né? Então, assim, não deu certo o tratamento, vai ter a condenação de dano moral. E aí, São Paulo, assim, os processos de dano moral de São Paulo, assim, estão bem absurdos. Então, o que eu falo, doutor, para os clientes muitas vezes? Olha, vamos fazer o seguinte, não deu certo, vamos tentar de novo, vamos refazer o procedimento, vamos acolher. Muitas vezes trocar assim, de profissional. Então, por exemplo, dentro da mesma clínica tem vários profissionais. Vamos trocar de profissional, vamos tentar resolver o tratamento do cliente, porque é isso que o senhor falou. No Rio eu vejo isso, que eu atuo também em clínica no Rio de Janeiro, né? Eu tenho bastante cliente no Rio de Janeiro. Eu sou forte em São Paulo, Santa Catarina, no Rio e no Ceará. Mas, assim, o pior tribunal que tem no Brasil é São Paulo. São as condenações mais altas. Então, com as clínicas daqui de São Paulo, eu tomo muito cuidado. E outra coisa que é caro em São Paulo, doutor, são as perícias. As perícias são muito caras, assim. Olha, Santa Catarina, perícia de R$ 800, R$ 1.200. No Rio de Janeiro, eles fazem a perícia dentro do fórum, né? Eles têm essa prática. Então, também, 800, R$ 1.000. Aqui em São Paulo, a doutora Tati é minha cliente. Oi, Tati, querida, linda. Aqui em São Paulo, eu já vi perito fixando 7.000, R$ 8.000 de perícia, quer dizer, a pessoa extrai um dente, paga R$ 100 na extração. Ó, a doutora falando, já chegamos a pagar 5.000. A pessoa extrai um dente, paga R$ 100 de extração. Aí, pro dentista provar que aquela extração foi correta, ele paga R$ 5.000, aí no exemplo da doutora. É absurdo isso, né? Então, é melhor ali, muitas vezes, dar uma acolhida no paciente, né? Dar uma acolhida, resolver o problema. A Lívia também, ó, os meus clientes todos aí fazendo lição de casa, doutor. Que bom. O Seja muito Adriano bem-vinda também, sempre. tô aqui de olho no Adriano. Ganhei os processos do Adriano essa semana aí, que foram bons, hein, Adriano? A doutora Lívia tá tocando num ponto muito legal. A questão do assistente técnico. Porque o perito, ele é do paciente, na verdade, ele é do juiz, né? Então, a gente não tem certeza. Então, eu preciso
do perito, né? A gente, muitas vezes a clínica paga o perito, o paciente não vai pagar, e a gente ainda tem que pagar o assistente técnico para defender a clínica. Olha o Adriano colocando o valor da ação que eu ganhei. Oh, meu Deus, a propaganda gratuita. Foi bom, né, Adriano? E aí, é isso que eu falo, é mais importante acolher o paciente, mas eu sou muito da conciliação, doutor, eu sou muito da conversa. Essa semana ganhamos tudo, estamos invictos, Falta umas ainda essa semana, Adriana, mas força na peruca que a gente tá aí. E aí eu sou muito da conversa, eu sou muito da conciliação, porque eu acho que assim, conversou, igual o senhor é advogado de paciente, eu sou advogada da clínica, né? Eu não trabalho para médico. Mas se eu conversar com o senhor, a gente se entende. Se for deixando o negócio rolar, muitas vezes o que você vai gastar em juízo para se defender já foi o seu dinheiro, já não vale a pena, né? O senhor faz É acordo? verdade. O senhor faz acordo com as clínicas, com os médicos? Sim, sempre, sempre aberto a gente evita o máximo judicializar, né? De uma forma geral, porque as demandas estão cada vez maiores, em proporções aritméticas. Aqui o Natjus, aqui no Tribunal de Justiça do Rio, eles fazem justamente esse parecer técnico, que eu estou achando muito proveitoso, está sendo realmente um diferencial. De pouco mais de um ano para cá, foi até nosso ex-governador Witzel que trouxe isso da Justiça Federal, né? Então, quando a gente ajuiza uma ação, a primeira coisa que o juiz faz, remete para o Natjus, parecer técnico. E com aquele parecer técnico, o juiz já tende a ter uma decisão mais justa. E também ele propicia também a gente a fazer um acordo. Sim. Né? Sempre é bom a gente estar aberto ao diálogo. Acho que é bom para as duas partes. Com o laudo na mão, que você falou do laudo médico. Vamos tirar um print aqui para não esquecer, doutor? Ah, que ótimo. Ah, ficou bonito. Então, esse laudo técnico que eu estava falando que os dentistas eles não podem dar, né? Tem muito dentista aí na live, muito dono de clínica, né? Às vezes tem até mais de uma clínica, é importante ressaltar isso. Esse laudo que o doutor está falando são os laudos médicos, que os médicos eles estão autorizados a laudar, né? Os dentistas, pelo Código de Ética Odontológica, ele não está autorizado a laudar. Então, se o paciente chegar na tua clínica, né, e disser, olha, eu quero um laudo para processar outro dentista, você não pode dar. O que você pode dar é o planejamento. Mas com o planejamento em mãos, então, óbvio, né? O seu cliente fez um implante. Aí na outra clínica, ele recebe um planejamento de implante naquele mesmo local, quer dizer que ele precisa de um tratamento reparador, que o implante não deu certo. E aí o que o doutor está falando é isso. Com esses laudos é mais fácil da gente se basear para fazer um acordo, né, doutor? Claro, claro. Eu acho que veio a contribuir, acho que é um divisor de águas, sabe? Aqui nós temos também a Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, que é junto da Procuradoria do Estado do Rio. Tudo para evitar justamente essas demandas judiciais para tratamentos, medicamentos, e é muito procurado. E assim, em números mesmo da Procuradoria, 60%, em torno de 60% dos casos conseguem ser resolvidos ali nessa Câmara. Ou seja, Só é para mais direito na da saúde saúde. pública. Funciona também para a saúde suplementar, mas a maior parte da demanda, né, a maioria esmagadora da saúde pública mesmo, né? Está bem precário no Brasil todo. Mas aqui no Rio, a gente vem enfrentando isso já há muitos anos, sabe? E o resultado está sendo positivo. 60% ou menos de litígio das demandas que chegam até a Câmara, É números bastante. oficiais, né?
Mas isso é. quais são os principais processos que os pacientes têm direito, doutor, assim, de entrar contra a saúde pública o público não atende, assim? Quais os exemplos você poderia dar para quem está aí na live, dizer assim, olha, não sei, eu não milito, né, na área da saúde pública. O que o senhor mais judicializa? Tratamento. Tratamento justamente pelo próprio sistema de saúde, os parcos recursos, falta de profissionais especializados. Eu até lembrei de um caso aqui de um cliente meu que ele tem um desvio na coluna, acho que é uma agora esqueci o nome, é um nome até complicado, que é um deslocamento da vértebra e que teria, né, a princípio, um encaminhamento para avaliação do neurocirurgião. Olha, coitado, ele teve uma via crucis, porque ele ficou, depois do atendimento, ele ficou esperando um ano pelo CISREG, o nome dele foi incluído para consulta, só para uma consulta, à espera de um ano. Aí ele me procurou, trouxe os laudos para mim, queria até entrar no previdenciário, benefício, tudo. E aí eu falei, olha, volta lá no posto de saúde, vê como é que está a situação, porque um ano a espera é muito grande. Aí ele descobriu que, por erro do sistema, o nome dele não tinha sido incluído. Incluído para consulta. Para consulta no sistema. Aí, quando foi incluído, levou praticamente mais um ano. E aí a gente entrou, né, nessa época que ele me procurou, a gente entrou com ação judicial para o tratamento, mas nesse ínterim, ele foi consultado e não me avisou. Aí o juiz mandou para o NATJUS, para avaliação técnica, e essa dificuldade que a gente tem às vezes também de contato com o cliente. Eles mudam de telefone, você não consegue falar, eles não ligam. Quando eu finalmente consegui falar com ele, ele já tinha sido consultado. O neurocirurgião falou que não precisava da cirurgia, que o ortopedista indicou. Ele já estava até melhor, já tinha voltado a trabalhar. Falei, rapaz, você não me avisa. Você muda de telefone e não avisa. E agora o processo ainda está em trâmite aí. E a gente vai pedir, isso é até importante agora que eu lembrei, esse laudo técnico do perito, o certo seria eles contribuírem, né? Assim como disse o processo civil, todas as partes têm que contribuir com o processo, para o mérito, para a resolução, né? O princípio da boa-fé. Mas alguns, nessa exceção, claro, esse perito, ele meio que estava confrontando meus pedidos. Uhum. No laudo dele, ele disse que eu não fui claro. Ah, não, mas o perito, ele nunca entende nada e assim, eles querem ser juízes no processo, né? A gente entra e às vezes eles veem coisas que a gente nem tá falando no processo e aí eles querem, né? Acontece muito isso. É difícil cair em mão de perito, viu, doutor? Ele até disse que era pedido genérico, aí eu remeti, não, mas tem a indicação do médico, tem o pedido do médico. Quando eu pedi todo e qualquer tratamento necessário para a recuperação do paciente, é claro que isso inclui, né, isso abrange aí as indicações médicas. Ou seja, parece que o perito está querendo confrontar o advogado em lados opostos, quando na verdade não é nada disso. Isso é que me causa estranheza. Né? Isso é desastroso. Desastroso. E é desastroso. E o problema é que o juiz, ele vai sempre com o perito. Ele nunca dá razão para o que a gente está falando, né? Eu já tive caso que eu falei, nossa, esse não vai dar certo. E o perito falou que não tinha erro. E eu já tive caso que a gente provou por A mais B que o negócio estava certo e o perito, não, tá errado. Então, é bem complicado. Sabe o que eu sempre falo, doutor, com relação a perito?
doutora Tatiane está até falando aí, né? Que muitas vezes eles mais ajudam do que atrapalham. Desculpa se tiver algum perito aqui, mas assim, o trabalho do perito tem que ser muito criterioso mesmo, porque você vai ser confrontado. Não tem jeito. Ou é de um lado ou de outro, o perito vai ser confrontado. Eu falo que o perito, muitas vezes, doutor, ele é aquele engenheiro de obra pronta. Sabe o engenheiro que nunca viu colocar um tijolo em cima do outro? Só que aí, quando o prédio está pronto, que a pessoa passou por todas as dificuldades, a pessoa construiu, vem ele e fala: ah, não, mas aqui tem esse detalhe errado, aqui tem esse detalhe errado, que é bem complicado, porque no dia a dia, né, da odontologia, da medicina, às vezes o profissional tá ali, ele trabalha com o que ele tem. A Lívia falando que teve um caso lá de Guarulhos, que o perito... Ah, é verdade. A doutora Lívia, vou fazer um jabazinho do doutor Paulo e da doutora Lívia, que estão aí. Doutor Paulo Ramos é meu cliente lá de Santa Catarina. Beijo, Paulo. Ele tem uma escola de pós-graduação, um instituto de pós-graduação para dentistas. Ele tem clínicas, várias clínicas lá no sul, e tem também o IOA, uma franquia do IOA aqui da pós-graduação, aí para a turminha ficar afiada. E a doutora Lívia, ela acompanha a perícia. Ela já acompanhou algumas perícias. A menina, menina, eu digo menina porque ela é uma Barbie, mas ela é fera e ela já foi em algumas perícias minhas. E aí teve realmente um perito que ela participou da perícia. E o perito, quando emitiu o laudo, doutor, não tinha, como a gente diz aí, não tinha lé com cré. E aí ela foi ponto por ponto, e a gente conseguiu derrubar o laudo. Na verdade, o juiz destituiu aquele perito e nomeou outro perito, né? Mas a gente fica mesmo na mão deles, e o juiz não entende nada, né? Nem de medicina, nem de odontologia. Então, assim, eu preciso mesmo do respaldo dos meus assistentes técnicos. E eu ligo mesmo, viu, doutor? Eu conheço um monte de dentista, caiu aqui, se eu não sei, eu ligo, ó, eu tô com um caso aqui, eu não falo de quem é, obviamente, né, pela ética. Eu tô com um caso aqui, preciso de ajuda, e aí um vai ajudando o outro, né? Porque eu até brinco, assim, que ninguém sabe quem foi que se ajudou. Porque às vezes os meus clientes até se conhecem, sabe? São até amigos e eu perguntando de um caso para o outro, não falo quem que é, mas eles me ajudam. E é importante essa troca, esse networking, né? É bom conhecer todo mundo na área também, né? Muitas vezes eu conheço os peritos que, né, a gente trabalha reiteradamente com os mesmos, é muito bom isso, né? Eu sempre falo, doutor, que essa questão que as pessoas imaginam assim de tráfico de influência, essas coisas não existem. Na verdade, existem pessoas mais abertas ao diálogo, né? Advogados mais abertos ao diálogo e aqueles advogados que não são abertos ao diálogo. Então, se a pessoa tá, né, por algum motivo ali, não quer se explicar, não quer conversar com o perito, não nomeia um assistente técnico, né, não entende do assunto que está falando no processo, as chances dele, assim, não obter êxito na demanda é muito maior do que um advogado que milita na área, que conhece todo mundo, que tem essa troca, né? O senhor tá naquele grupo, eu tô adorando aquele... Eu odeio o grupo, doutor, mas aquele grupo do senhor... Olha, o melhor grupo que eu entrei dos advogados, né? Que são todos militantes na área da saúde. E ali a troca é muito boa, a gente se ajuda, né? A gente conversa. Hoje até uma moça lá colocou uma pergunta e eu não sei se o senhor viu. E aí todo mundo ajudando, todo mundo mandando informação. Eu acho essa troca, assim, muito boa, sabe? Para todos, né? Tanto para os nossos clientes, como para nós mesmos, né? A gente às vezes já pega ali a experiência mastigada do outro, né? Claro, sem dúvida. Que bom que você está gostando do grupo. Eu fico muito feliz. Acho que E foi o tem doutor colegas de Toledo todos que os estados. respondeu. Desculpa, doutor. Imagina. Aí tem colegas de todos os estados, né? Do Oiapoque ao Chuí. O senhor é administrador do grupo, né? Sim, sim. É o chefe ali da banda toda. Doutor Então Toledo, é um isso amigo aí, doutor. muito querido.
e a doutora Sabrina também, administradores do grupo, eles têm uma grande experiência aí, também na área médica da saúde. E o grupo realmente é muito solícito ali com a troca de informações, de experiências. A gente pede um socorro para o outro, aí tem sempre alguém disposto a responder. É importante, né? É legal. Eu acho que a dinâmica é muito legal. Olha, na odontologia, doutor, eu não sei se já teve um processo assim, eu tô aqui pensando, de um procedimento que eu não atuei assim. Eu acho que tudo eu já atuei, assim, implante, prótese, clareamento, pério, odontopediatria, assim, na odontologia eu tenho uma gama vasta, assim, e tanto na área de pacientes, né, que é a área mais que a gente está conversando hoje, como na trabalhista também, porque assim, as ações, por exemplo, que envolvem é, o pessoal da área, né, da saúde. Então, eu, por exemplo, atuo na área com dentista, com ASB, com TSB, né, com o pessoal de recepção, que acaba sendo aquela experiência da gente, né? Da área médica, eu, sinceramente, eu atuei em alguns processos, assim, eu trabalhei para um ginecologista, e trabalhei para um cirurgião plástico, que a cirurgia plástica é muito parecida com a odontologia, né? A questão assim de ser obrigação de fim, essas questões assim do planejamento ser mais ou menos igual, porque é um planejamento mais eletivo, né? Para você fazer a cirurgia plástica, dificilmente vai ser uma coisa de urgência, emergência e tal. Mas na área odontológica, aí, se alguém precisar da minha ajuda, eu estou à disposição para ajudar. Eu adoro falar, não sei se o senhor percebeu que eu adoro falar. Mas se Mas fala precisar. com qualidade. Isso é importante, né? E Ai, com não sei. propriedade. Eu acho que lá no MBA a Kátia entrou aí, ó. Oi, Kátia. Sidneia entrou também. Sidneia teve bebê, gente. Ah, eu vou falar aqui do bebê da Sidneia, que eu recebi a foto hoje, a coisa mais linda do mundo, a bebezinha dela. Eu nunca vi uma nenê tão linda com tão pouco tempo, a coisa mais fofa do mundo. Parabéns, viu, Cid? Deus abençoe você, seu esposo, a bebê, coisa mais linda. Eu não lembro o nome dela, veio lá, mas eu não lembro. Mas a coisa mais linda do mundo. E lá no curso, doutor, eu tô falando aqui, né, do pessoal que entrou do curso, sou só eu e o senhor que falamos, né? E a Adriana, um pouquinho, não sei se a Adriana tá por aí, acho que a Adriana deve estar. É só a gente que fala, a gente precisa, ó, ficar mais quietinho na aula, que a gente vai acabar levando bronca do professor. É verdade. Doutor, vamos encerrando, 1 hora de live quase. Se alguém tiver alguma Poxa, que pergunta aí pena. para fazer, algum dentista, se quiser, a gente ainda tem mais uns 5 minutinhos. Quem quiser fazer uma pergunta, a Adriana falando que acabou de entrar. Obrigada, doutora Daniela. Se alguém tiver alguma pergunta na área de odontologia ou medicina, queira fazer para a gente, se tiver advogado, não sei se tem. Obrigada, Tasha. O pessoal falando que foi ótimo. É tão bom esse feedback, né, doutor? Oh, com certeza, agradecer a todos os amigos, as amigas aí que tiveram a paciência, De nos ouvir. né? Agradeço de coração a todos aí pela oportunidade, principalmente a senhora, doutora Cláudia. Foi muito prazeroso, olha, o tempo voou. Quando a gente está se divertindo, passa rápido, É né? verdade. Se me chamar de senhora de novo, eu não faço nunca mais live com você, tá bom? Nunca mais. Me chama de senhora. Mas é em respeito, né? Autoridade, poxa, a senhora é uma autoridade Sou na autoridade. área. Quem manda na minha casa é o Emerson. Olha, Tô brincando. Então tá bom, gente. A gente vai encerrando por aqui. Obrigada a todos que compareceram, que prestigiaram a gente. A live vai ficar gravada. Tem bastante dica legal aí para os médicos, para os pacientes, para os odontólogos, tá? A gente vai colocar no IGTV. E eu adorei, doutor. Foi um papo descontraído com um amigo de coração. O com pessoal da Sorridentes certeza. Vila Madalena falando que eu sou anjo da guarda. Vocês é que são meu anjo da guarda. Eu gosto muito da Sorridentes. Eu trabalho muitos anos para Sorridentes. Tem muita gente da Sorridentes aí. A Charlene também, a Débora.
Então vamos encerrando, né, doutor? Infelizmente. Tchau, tchau. Espero ser convidado para outras. Será? Me convide também, doutor. Claro, com certeza. Teve alguém que fez um Obrigado. comentário aqui sobre nutricionista. Se quiser, a gente pode marcar aí. Vamos fazer. Combinado. A gente fala. É só fazer as perguntinhas lá, a gente faz. Tchau, tchau. Gente, tudo de bom. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau.